Olá, eu sou a doutora Suzana Ramalho, sou oncologista do Grupo Sonho. Estou hoje aqui junto com o doutor Leonardo Silva. Nós hoje vamos falar dos estudos mais importantes apresentados no Congresso Americano de Oncologia. Congresso que acontece todo ano. Tivemos alguns dados interessantes de estudos. Nós vamos começar um pouquinho hoje, nesse momento, falando dos estudos de câncer de mama. Leonardo, o que você teria para nos comentar? Olá, Suzana. Olá a todos. Bom, o congresso esse ano foi também novamente no formato virtual, né, mas nós tivemos alguns dados bastante interessantes. E o primeiro trabalho que eu trouxe para a gente comentar aqui foi uma atualização dos estudos Mona Lisa 3 e Paloma 3, que são estudos que avaliaram o uso de alguns agentes que a gente chama de inibidores de ciclina, são usados no tratamento do câncer de mama com receptor hormonal e são usados associados à terapia endócrina. No caso desses estudos, o fulvestranto, né, que é um agente injetável. O que essa atualização nos trouxe foi uma avaliação num acompanhamento mais longo dessas pacientes, né, de aproximadamente 5 anos. E os resultados mostraram aquilo que a gente já conhecia e sedimentaram os benefícios muito importantes desses agentes, tanto em termos de prolongar o tempo em que a doença leva para piorar, que a gente chama de progressão, né? Mas também uma redução muito significativa no risco de morte. Então, consolidando então o papel importante do uso desses agentes no tratamento do câncer de mama, a introdução dos inibidores de ciclina modificou a história natural da doença para essas pacientes, que apresentou um grande passo, um grande avanço. E importante ressaltar também que, recentemente, agora em 2021, esses agentes foram incluídos no rol da ANS, então, para cobertura pelos planos de saúde. E sempre foi uma questão de acesso muito difícil, né? E realmente, recentemente, tendo sido incluído, a gente tem uma questão muito mais organizada, né, e sedimentada para a gente ver esse benefício para os pacientes. É uma classe que mudou muito, né? O tratamento é o nosso padrão, né, de primeira linha que a gente chama, né? Então, quando a gente vai escolher o melhor tratamento numa doença avançada hormonal, a escolha tem que passar pelos inibidores de ciclina. Dados muito bons de consolidação, né? Digamos assim, de Sim, resultado. sem dúvida. Eu trouxe um pouquinho para falar o que talvez foi o estudo mais comentado mesmo, né? Foi apresentado numa sessão que se chama plenária, quer dizer, é quando se seleciona os estudos mais importantes, e ele foi um estudo que avaliou a adição de um comprimido que chama olaparib, é uma medicação que já existe para câncer de ovário e já era prevista para doença avançada, que tem nas pacientes que têm o que a gente chama da mutação germinativa no gene BRCA1 ou BRCA2. Então, a mutação germinativa é aquela que é identificada no exame de sangue, né, algo hereditário. Esse estudo avaliou nesses pacientes que têm mutação germinativa, quando elas recebiam quimioterapia neoadjuvante e tinha doença residual na cirurgia, ou se eram avaliadas para adjuvância e eram pacientes que tinham operado com uma condição de axila positiva, de um tumor de mais alto risco, elas recebiam por um ano essa medicação, o olaparib, isso são 4 comprimidos por dia, e foi observado um ganho muito importante no grupo que recebeu o olaparib versus o que recebeu o placebo, porque não existe um padrão para tratamento antes desse estudo, então poderia ser o controle por placebo. E foi muito interessante os dados, né? A gente fala que as curvas, né, a diferença entre o grupo que recebeu versus o que não recebeu, já chamava muita atenção. Um segmento que ainda é pequeno, de 2 anos e meio, mas já mostrou uma diminuição de em torno de 42% de diminuição de risco da doença voltar, reaparecer. Então, isso é um dado muito animador. Né, Leonardo, qual foram um pouco suas impressões também? O Olimpiar chamou Olimpiar, o estudo, ele foi assim uma vedete, né, em termos de mudar nosso parâmetro. Com certeza. Só o fato de já ter sido apresentado na sessão plenária, né, mostra a importância desses resultados que estavam já sendo aguardados há um bom tempo. E eu acho assim, o que esse estudo representa, né, a primeira vez que um agente dessa classe, né, dos inibidores de PARP, no caso o olaparib, ele demonstra um benefício nesse cenário adjuvante, né, ou seja, após um tratamento inicial, com benefício tão importante, com certeza tem um potencial para inclusão no nosso armamentário de tratamento no câncer de mama, né, especialmente nos casos de tumores triplo negativos, né,
que representaram a grande maioria de tumores, de pacientes incluídos nesse estudo, e isso também enfatiza para a gente, esses resultados, a importância da testagem genética. Exato. Também, né, na doença inicial, porque a gente sabe que a presença de mutação desses dois genes, né, BRCA1, BRCA2, está presente em 5 a 10% dos casos de câncer de mama, depende muito da população estudada, né? Mas até então a gente utilizava muito esse dado na doença inicial para a gente definir prognóstico, risco, condutas cirúrgicas de redução de risco, né? Mas agora, além desse tipo de informação, a presença de mutação, essa informação genética, vai nos ajudar também a selecionar o melhor tratamento, também em termos de tratamento adjuvante, tratamento sistêmico para esses pacientes. Então, é realmente um grande passo, né? Acho que o parâmetro hoje, em termos de mama, é fazer o painel genético, né? Que é primeiro esse de sangue, né? Germinativo. A gente pensa muito isso quando o tumor é triplo negativo, mas existem os tumores que são hormonais positivos e têm mutação de BRCA. Normalmente, o mais comum seria uma mutação de BRCA2 nessa situação. E foi algo que mudou, né? Acho que é algo que a gente vai incorporar mesmo como uma previsão sempre de análise e de considerar mesmo. Acho que o último estudo, só para complementar, foi um outro, um pouquinho nesse cenário também de tumores triplo negativos, que fizeram neoadjuvância, que é o tratamento antes da cirurgia, e foi um estudo que chama ECOG-ACRIN. O objetivo dele era saber se, depois que se operou de um câncer de mama, que fez triplo negativo, que fez neoadjuvância, se deveria se comparar um tratamento que hoje é um padrão, quando se tem doença residual na cirurgia, que é usar capecitabina, ou usar um quimioterápico que chama platina, né, a classe das platinas, cisplatina ou carboplatina, e tentar ver se um tinha mais benefício do que o outro. O nosso padrão hoje em dia é a capecitabina, tem um ganho importante na diminuição de risco da doença voltar, e a carboplatina, ela, de maneira geral, a gente utiliza mais na neoadjuvância, junto com a quimioterapia tradicional, para diminuir o risco da doença, para aumentar a resposta à quimioterapia. Mas esse estudo fez avaliação pós-quimio-neoadjuvante, tentando a capecitabina versus a carboplatina. Não viu nenhum benefício importante. Acho que foi um estudo importante da gente comentar, no sentido de falar que isso também foi testado. Mas o padrão, hoje em dia, é, se o paciente fez uma quimioterapia neoadjuvante triplo negativo e tem doença residual, é usar a capecitabina ainda. Né, Léo? Acho que foi algo que não mudou tanto. Esse estudo, ele realmente não muda a nossa prática clínica, ele só nos mostra que realmente o papel da platina no cenário adjuvante, né, no caso de tumores triplo negativos, realmente não traz, né, benefício. A capecitabina a gente já tem, né, estudos anteriores, em mais de um, né, CREATE-X e outros, mostrando benefício para pacientes que têm um tumor residual, né, após a quimioterapia neoadjuvante. E agora, com o olaparib, né, após o Olimpiar, acrescenta aí mais uma possibilidade terapêutica, mas a platina, no caso da adjuvância, realmente não nos traz benefício, eventualmente, talvez, na neoadjuvância, né, quando Sim. ela aumenta as taxas de resposta patológica completa, né, mas no cenário adjuvante realmente não foi positivo. Bom, muito obrigada pela atenção de vocês. Esses foram os principais estudos que a gente selecionou para conversar sobre, né, o Congresso Americano, que foi agora em junho. Até já.